Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um episódio Papo de Irmãs. Mais um ano começou, 2026 está aí. E esse episódio nós vamos fazer uma retrospectiva de 2025, tudo que nós fizemos por aqui. A gente não podia fazer isso sem mostrar um pouquinho de tudo que a gente viveu até agora, né? Então, 2025 foi um ano onde o nosso Papo de Irmãs nasceu. E hoje a gente está num ambiente um pouco diferente, porque ainda estamos de férias, né? Então, aproveitando um pouquinho o verão para trazer um cenário diferente para vocês também. E o Papo de Irmãs, ele não nasceu de um plano mirabolante ou de algo que a gente inventou do nada. A gente só resolveu compartilhar aquilo que nós já fazíamos, que era nos encontrar, nos reunir e tomar um vinho e aproveitar para jogar a conversa fora, né? Porque a gente sempre conversou sobre a vida, sobre coisas que estão acontecendo, sobre moda, autoestima, sempre estava ali, né? Nosso papo. Aí nós pensamos, por que não fazer um podcast disso, né? Falar em voz alta, o que muitas vezes a gente não tem coragem de falar, né? Então, e daí é um papo real, que é as coisas que acontecem, e ao mesmo tempo é imperfeito, né? Porque a gente não consegue calcular tudo que acontece, né? Exatamente. E isso que faz a diferença e faz ser divertido. Isso. E aqui é um lugar onde a gente não vem para ensinar, né? Nós vemos para compartilhar aquilo que pra gente faz sentido. Então é isso. Então pega o seu café, seu vinho, água e vem com a gente. Vamos de água para hidratar nesse verão que tá muito calor, né? O ano começou quente. Em 2025, nós gravamos 30 episódios. Nós começamos em março, né? O nosso podcast. Até dezembro foram 30 episódios. Claro que nesse meio tempo teve um ou outro que não foi pro ar, né? Mas os que foram ao ar, no total, são 30 episódios, né? Teve aquele que terminou em silêncio, teve aquele que terminou em risadas, teve vídeo cacetada, né? Que nem o do vinho. Exatamente. E teve aquele que nós terminamos o episódio dizendo, cara, era exatamente isso que a gente precisava dizer para os nossos ouvintes. Isso é verdade, né? E no meio... Teve alguns bem emocionantes, né? Exatamente. Teve alguns bem... E no meio de toda essa caminhada também aconteceram muitas coisas marcantes entre nós, né? E a gente até conseguiu ter convidadas, né? A gente teve as nossas duas primeiras convidadas, que foram a Daia e a Camila. A gente acabou gravando no primeiro dia, as duas juntas, né? Foi muito legal. Eu lembro até hoje, quando a gente enviou o convite, elas aceitaram, né? Aquela ansiedade de dizer, ok, agora não seremos nós três, temos que montar, né, toda a estrutura para receber alguém mais. Mas foi realmente muito especial. E eu acho que foi um sinal de que estava dando certo, o aceite delas, né? No sentido de que sim, realmente tínhamos pessoas que nos acompanhavam e que gostavam de ouvir aquilo que nós estávamos compartilhando. Isso é verdade, né? Porque a gente, quando nós começamos, nós ficamos pensando, será que alguém vai querer assistir? Nós ficamos falando muito de bobeira, né? Aí tá, vamos mandar o convite. A Daia e a Camila, acho que foi mandado juntos, né? As duas aceitaram, assim, tem duas loucas aí. Mas depois, no final, a gente foi, né? Melhorando. Então, foi melhorando, apesar que teve barulho, falha técnica, teve gravação que cortou a cabeça, que a gente teve que fazer de novo. Alguns de áudio, de gato miando. Teve um pouco de tudo nesses 30 episódios. Interfone no meio. Interfone, celular, alarme no celular. Lembra do episódio, acho que tocou a live da Emilene, aí a gente parou, foi lá. Aí de repente começou a tocar o meu celular, parou, vai lá. E nós estávamos com um convidado nesse episódio, eu estava pensando, meu Deus, que menina, o que é isso? Desorganizada. Que desorganizada. Exatamente. Teve também vários erros, pausas, recomeços, né? Porque nós não somos perfeitas. E apesar de já termos 30 episódios, ainda acontece muitos imprevistos no meio. Mas tudo isso que define o Papo de Irmãs, que somos nós, né? Sim. Que tem as coisas atrapalhadas, mas no final dá tudo certo. Somos pessoas sérias também, né? Não é só brincadeira, né? Claro. Tudo imperfeito, mas verdadeiro. Então, nesse episódio, a gente não só vai listar os episódios que gravamos, mas lembrar as conversas que marcaram 2025. Então é isso, a gente vai falar dos episódios que nos tocaram e aqueles que tocaram vocês também. Então, os mais comentados, os mais curtidos, né? E vamos trazer um pouquinho. Então, se você
esteve com a gente esse ano, esse episódio também é seu, para fazer essa retrospectiva de tudo que você nos acompanhou durante esse ano. É isso aí. Mas se você chegou aqui agora, então seja muito bem-vindo por termos um ano todo pela frente ainda. Então vamos relembrar juntos. O primeiro convidado que a gente recebeu, né, um dos primeiros episódios, foi com a Daia, onde nós falamos sobre empreender ou não, eis a questão. Foi um episódio bem interessante. Nós até achamos que ia ser legal começar com esse episódio, porque muitas pessoas estão nessa fase, né? Não sabe se sai do trabalho, se começa um negócio novo. Então, acho que foi bem legal nesse ponto com ela, porque ela mostrou o que é realmente, qual é a vida real, não é, mil flores, mas também pode dar certo, como dar né? o primeiro passo. Como dar esse primeiro episódio passo. ele tá bem interessante, então se você não assistiu e tá nessa dúvida de querer empreender ou não, é um episódio que traz bastante experiência clareza sobre o assunto, né? E ela também falou que o novo trabalho dela, então, é sobre os cílios. Como A é que é o nome? extensão dos cílios. Como é o nome de quem faz isso? Lash design. Isso. E daí a gente acabou fazendo uma brincadeira, trouxe uns cílios postiços, a gente acabou brincando que ia colocar e tal. Foi bem divertido esse episódio. O outro episódio que a gente trouxe logo na sequência foi com a convidada Camila, que é a nossa biomédica, esteticista, e ela falou um pouquinho sobre a vaidade, o cuidado, né? Isso. Isso também foi legal, porque muitas pessoas olham pensam que a parte estética, botox, preenchimento, a estética no geral é só uma vaidade, não tem necessidade, mas a autoestima faz uma diferença muito grande, né? E o poder que isso tem Isso para mulher, mesmo. para o homem também. Para o homem também, né? Porque eu acho que, como ela até falou, tem homens hoje que também estão procurando. Porque, na verdade, todo mundo quer se sentir bem, né? E isso ajuda. Claro que nada é exagero, né? Se você não assistiu também, vamos assistir. Vai lá, assiste, porque tá bem legal, porque ajuda a se valorizar mais, e para você se olhar no espelho e se identificar, ver quem é você mesmo, sabe? E ela também coloca a quantidade de botox, né? Que sem o exagero, isso, né? O bonito é você colocar, fazer o preenchimento, o botox, mas de uma maneira natural, que não seja aquela coisa muito marcada, né? Exatamente. E, bom, na sequência nós falamos sobre a nossa viagem em família, que foi uma maratona europeia. Os perrengues que nós passamos. Exatamente. Você que tá querendo... A Isa foi a estava nossa junto, convidada. convidada, porque ela que começou toda a nossa viagem, foi por causa dela que nós começamos a viagem, né? Exato. Bem legal. E teve pessoas que entraram em contato pedindo mais informação sobre o roteiro, país. Que a gente acabou fazendo sozinha, tudo sozinha, né? Então, todos os Também. perrengues e todas as dúvidas e todas as conquistas desse passeio, né? Até nós botamos aqui junto para estar falando hoje, porque nós vamos falar sobre os 30, vamos falar sobre alguns, né? Porque foi muito divertido para nós. A viagem foi legal e o episódio nos divertimos bastante. Lembrando. Outra convidada que nós recebemos foi a nossa nona, de 92 anos. Foi muito especial também poder trazer ela para compartilhar um pouquinho da história. Sim, porque a nona tem toda a questão da carisma, né? Tem uns 92 anos, mas de pura alegria, entusiasmo. Tu olha para ela, apesar da idade, tu não diz que ela tem essa idade pela forma que ela fala, pelo jeito que ela... né, que ela vive, né, e assim, tudo que ela sempre prega e conquista, né, e daí ela acabou falando toda sobre essa vivência da vida dela e como não envelhecer sendo velho. E ela encantou todo mundo, né? Na verdade, ela encanta todo mundo que conhece ela, mas esse episódio, todo mundo ficou assim, meu Deus, o que é isso? Que nome é essa? Nós também tivemos outros convidados especiais, que foram os nossos pais. Nós fizemos o especial Dia das Mães e Dia dos Pais com eles, então... Também foram papos bastante leves e o pai trouxe umas piadas que não foram tão divertidas assim. Mas, enfim, ele trouxe as piadas dele, né? A mãe Vale também a foi pena legal, porque ela também. também deixou uma reflexão bem legal para as mães, né? No Dia das Mães. O pai é a mesma coisa, foi bem Como bom. ser pai e mãe é acolhedor, querido, que é o que eles são, né? Assim, a gente tem uma família não perfeita, mais unida, estruturada, né? Então, toda a família tem seus altos e baixos, né? Mas, Sim. no frigir dos ovos, que nem fala, a gente tem um... Tá ok, continua.
E daí... Tá, querem que eu coloco? Não, continua. Nós também trouxemos o parapsicólogo Arcelino, e ele falou bastante sobre o poder da mente, né? O poder que a gente tem dentro da nossa mente, que nós desconhecemos muitas vezes, né? Foi bem interessante. Esse episódio foi um que acabou o episódio, eu fiquei muito assim, pensando na vida, pensando nas coisas, porque eu achei que foi bem forte o episódio. Porque ele foi, vale muito acho a que pena foi um dos assistir. mais visualização que teve, né? Também, Esse, né? Gostou bastante. Porque é um assunto legal. E é um assunto que todo mundo busca, né? O autoconhecimento, encontrar, E saber, e no episódio mesmo ele fala sobre o poder da mente, o que a nossa mente faz. Se tu tá com a cabeça meio fraca, tu pode prejudicar a tua vida toda. Então, ter essa parte do estar fortalecido foi bem forte. Eu gostei bastante desse episódio. Todos, né? Tanto que Mas, depois assim, a gente trouxe ele de novo justamente para falar sobre outro tema, que era a questão da depressão, né? Ele falou um pouquinho sobre que a depressão não é frescura, né? O quanto isso é perigoso quando a pessoa não identifica, não trata. Então também foi um episódio que trouxe bastante reflexão, então vale a pena voltar a assistir. Tem muitas pessoas que não levam a sério, acham que a pessoa está fingindo E trouxe vários pontos interessantes. Bem interessante. E além da mente, nós também falamos do corpo, autoestima e equilíbrio. Então, nós trouxemos a personal Maiara, que ela trouxe um pouquinho sobre essa questão, né? De quem está sedentário, quem não está fazendo nada, por onde começar, como cuidar um pouquinho, né? Equilibrar muito bem disso, né? a importância da atividade física, de como a gente precisa movimentar o corpo para deixar ativo e envelhecer muito bem. E quando vai começar a não querer tudo ao mesmo tempo, começar devagar, ela falou bastante sobre isso, né? Sim. E também, puxando a questão da autoestima, nós tivemos a Adri trazendo um pouquinho sobre a questão da autoestima, muito mais focada também para a mulher, né? De autocuidado. E a importância de você se valorizar, de você gostar de você mesmo, né? Que já vem vindo dos outros episódios, né? Uma sequência, né? Então, assim, de você estar bem consigo mesmo. É mais não importante se comparar, isso. Né? Isso acho que é o mais que ela falou, é a comparação que a gente faz na internet, de olhar as pessoas na internet, achar que a tua vida tem que ser igual. Tô cheio de filtros e tu não tem esse filtro todo na tua vida real, então... essa comparação, principalmente na autoestima. Até porque o que se posta na internet é tudo preparado, né? Não tem aquela... Cheio dos filtros, né? Cheio de filtros, cheio de cortes, cheio de arruma aqui, puxa a cintura ali, enfim. Né? Então, exatamente. Que às vezes não é bem isso que é. Sim. E nós tivemos também duas convidadas horríveis, feias, chatas, que foram essas duas que estão do meu lado aqui. A Emilene, então, falou um pouquinho sobre aprender a ler, que vai muito além das letras, né? Então, toda a questão da alfabetização, dos sons, né? De como trabalhar o som de cada letra, da criança, da autoestima da criança, enfim. Esse é um episódio bastante... Bem isso. Posso fazer todo o alfabeto, se vocês quiserem. Tá bem interessante para você que tem filhos, que está nessa época de aprender a escrever, a ler. Foi bem interessante esse episódio. E a Maísa, ela trouxe sobremesa posta, etiqueta, que foi etiqueta, né? Etiqueta. E foi também o vídeo onde ela ensina como usar o guardanapo, dobrar o guardanapo. Foi um dos mais vistos também. Isso. Então tá bem legal o episódio para visualizar. Se você não sabe como usar o guardanapo, volta lá. E dá uma olhada. O episódio se chama Etiqueta Sem Frescura. Como receber bem, como receber bem, como se portar à mesa. É um episódio com muitas dicas legais que eu lembro até hoje. Sim. Coloco em prática. Todos. Nós tivemos um episódio muito especial com o pastor Rafael, onde ele falou sobre a jornada da vida, que é baseado no livro em que ele escreveu. Sim, né? E tem muitos... Daí ele fala sobre os check-ins e os check-outs da nossa vida, né? Que tudo tem um começo e um fim. O próprio dia, né? Ele tem um começo e um fim. E assim, vários momentos da nossa vida. E a gente tem que aceitar isso e lidar com isso e respeitar cada fase. A jornada. Foi um dos episódios mais profundos, né? Eu acho que é onde a gente conseguiu trazer essa delicadeza e essa visão da vida também bastante tocante, assim. Eu acho que tocou muitas pessoas que visualizaram, vieram nos comentários, compraram o livro depois, né? Realmente tiveram essa interação após o episódio.
E uma outra convidada que nós recebemos muito especial foi a Neide, que ela trouxe, a Ruby Neide. Ela falou bastante sobre gente que contrata a gente. Nesse episódio, então, ela falou um pouquinho como se comportar numa entrevista e quais as fotos e a forma de arrumar o seu currículo, né? Várias dicas interessantes de como utilizar o seu currículo, de como apresentar esse currículo, qual a foto mais adequada para esse currículo. Para quem está querendo buscar um novo emprego, né? Quais são as profissões que estão em alta, em tendência, né, de procura, quais são as profissões que estão em falta de profissionais. E ela também trouxe algumas histórias, né? Histórias todo o contexto dela. Imagina, foi foram muito legal. São 25 anos que ela tem, né, de trabalho. Quantas histórias que ela tem? Ela só contou as que ela podia. Exato, exatamente. E aí, no final, na reta final do ano, nós trouxemos mais umas reflexões entre nós mesmas, sem convidados. De fechar ciclo, né? Exato. Então ainda dá tempo, mesmo que 2026 já iniciou, se você ainda tem algum ciclo que não fechou, vale a pena assistir esse episódio. Que 2025 fechou o ciclo, que é o ano 9, né? Agora para 2026 começar tudo bem, tem que ir já lá assistir o episódio e saber como começar. O que fechar. Isso mesmo. Então, e depois de tudo isso, né, depois de lembrar esses episódios, das conversas, das risadas, o que nós temos apenas é gratidão. Gratidão por esse ano que passou, que nós começamos o nosso podcast, que começou lá em março, né? Foram 30 episódios e foi muito divertido, foi muito legal. Então, gratidão por tudo que a gente viveu até aqui, né? Com muitas risadas, muitas conversas. E a vida continua, né? E agora em 2026, então terá muitos mais episódios para que vocês possam curtir com a gente. Isso mesmo. E esse podcast, ele nasceu simples, mas ele só tomou forma porque vocês estiveram com a gente. Com certeza, né? Porque muitas vezes nós ficamos nos questionando, será que faz sentido a gente ficar fazendo esse podcast? Será que está fazendo sentido? Será que vale a pena tudo isso? Porque, querendo ou não, nós temos a nossa rotina, nosso dia a dia, nós paramos tudo, nos empenhamos para isso. Mas com os comentários, com as curtidas, a gente viu que vale a pena e nós vamos continuar esse ano. Isso. E é um momento que entre nós também, nós podemos estar juntas, nos encontrar. Né? Bem isso. Isso fez a gente ficar mais ligada, né? Mais unidas, né? Porque querendo ou não, são o quê? Cada mês, 2, 3 vezes que a gente se vê. Pra tomar um vinho, pra conversar, jogar a conversa fora. Pra gravar e falar também os perrengues da vida, né? Já não fica nos bastidores, só fica nos bastidores, né? E 2026, então, está começando. Vamos continuar conversando, nos divertindo e apresentando muitos podcasts para vocês com muito amor, carinho e dedicação. Venham, então, mais conversas, aprendizados, risadas e verdades. Porque todo papo entre irmãs vira assunto de podcast. Tchau!